Boa tarde! O objetivo desse vídeo é para você que não faz a mínima ideia de como é que usa o Visage, e a gente vai ensinar aqui o básico do Visage, tá? Então, quando você abre o Visage, ele aparece esse desenho aqui, né? Esse retângulo em branco, escrito processo 1 e mais nada. Um monte de desenho aqui estranho no lado, a gente vai ensinar você como é que funciona esse processo. Para você colocar esses itens dentro do diagrama, você vem aqui, clica e arrasta. Só clicar e arrastar e ele traz esses desenhos, diagramas aqui para o espaço onde você vai desenhar o seu processo. E aí, ensinando um pouco aqui do que significa cada um desses itens. O círculo verde, ele indica o início de um processo e o círculo vermelho indica o fim. Esse é o padrão para indicar início e fim de um processo. Esses retângulos azuis aqui, eles indicam as atividades. Então você pode colocar aqui a atividade X, vamos supor, fritar um ovo, né? Acender o fogo, colocar o óleo, uma gota de óleo na panela. E aí você pode colocar aí N atividades. Você pode colocar também perguntas. Você pode colocar aqui uma decisão. Óleo tá quente? Se sim, quebrar o ovo. Se não, guardar o óleo ficar quente. E você vem pra cá e volta pra cá. Aqui é não. Se o óleo não estiver quente, ele vai para essa decisão. Aqui é sim, se o óleo estiver quente. E aí você também conecta as outras caixinhas aqui. E isso faz com que você saiba a ordem das atividades a serem executadas. Tem aqui, deixa eu validar se está tudo ok. Opa, tá, tem alguma coisa errada. Não permite que eu faça duas entradas e duas saídas. Eu tenho que colocar uma caixinha aqui que junta essas atividades. Uma caixinha não, um gateway. Válido, não vai dar mais erro, tá? Deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho pra cá. Ficou mais esteticamente agradável. Aqui é o sim, aqui é o não. Você pode arrastar essas caixinhas de texto aqui também para ficar numa posição mais adequada, para ficar mais fácil de entender. Mas está aqui, quebrar o ovo. Tem mais atividades eu não coloquei, mas basicamente esse é o processo. Vamos supor que você está ensinando uma criança a fritar o ovo. Você tem medo que a criança acenda o fogo, né? Então posso colocar raias, que é mais ou menos raia igual de piscina, de natação para competição. Vamos colocar aqui que somente o adulto pode acender o fogo. E aqui então é a criança. Tô usando esse processo aqui para mapear como fritar ovo. Então, como são pessoas diferentes, eu venho aqui e arrasto essa atividade para o adulto. Então, sei que quem vai colocar a frigideira no fogo vai ser a criança, mas quem vai acender o fogo será o adulto, que somente o adulto pode fazer isso. Isso se aplica também, por exemplo, para atividades que são feitas por uma área ou outra, tá? A área X faz tal coisa, a área Y faz tal coisa. Por exemplo, a área de vendas faz a parte de venda do produto, a área de crédito avalia e concede o crédito, a área, sei lá, a tesouraria faz o pagamento daquele crédito e assim por diante. Você pode ter N raias. Cada uma das raias indica uma área responsável por uma parte do processo. E aqui o nome do processo em si, né, que eu dei de fritar ovo. Então, quebrar o ovo, depois você pode colocar as outras atividades aqui também. Aqui é uma decisão, né? Então, eu posso colocar aqui, Clara está branca? Se sim, desligar o fogo. Eu vou colocar aqui que só adulto pode desligar o fogo também. Se não, aguardar a Clara ficar branca. Esse é o não. E é similar ao anterior. Vou colocar aqui um gateway paralelo e vou juntar esses dois aqui. Aqui é o não e aqui é o sim. Ficou muito bonito, mas para fins de exemplo, esse é o processo. Você pode ajustar a posição das caixas aqui, das setinhas, para ficar esteticamente mais agradável, mais fácil a leitura do processo. Tá? Às vezes o padrão que ele faz não fica muito bom. E é isso. Então, vocês aprenderam aqui nesse vídeo um processo bem básico, né, de fritar um ovo, literalmente fritar um ovo. Então, a gente montou um processinho aqui com raias, né, que indicam quem são os responsáveis por cada atividade, com um início, com um fim. Se você quiser validar se está tudo ok, você clica aqui nesse validar, ele vai dar, se tiver algum erro, se tiver alguma coisa errada, ele vai falar para você, como aqui a gente
simulou um erro anteriormente, e você consegue fazer o mapeamento de processo. As raias indicam áreas responsáveis, as caixas azuis indicam as atividades. Normalmente começa com um verbo, sempre aqui, ó, colocar, colocar, quebrar, aguardar, aguardar, desligar, acender, sempre um verbo indicando qualquer atividade que vai ser feita. Você pode colocar aqui também fase, né? Então, essa aqui eu poderia colocar como fase de preparação. Eu poderia criar uma outra fase aqui, indicando, por exemplo, a colocar no prato. Preparação, a colocação e uma fase final ali de consumo. Tá, e eu poderia colocar isso aqui, final aqui, e colocar as outras atividades aqui de colocar no prato, decorar o prato, deixar o prato aí visivelmente bonito, supondo que seja um restaurante. E o consumo, poderia colocar aqui dos passos para a pessoa consumir esse ovo. Naturalmente a gente não vai fazer um processo de fritar um ovo, consumir um ovo, mas você pode quebrar um processo complexo do seu departamento em fase, né? Preenchimento da proposta, aprovação de crédito e outros passos aí do seu processo. Aqui eu não vou preencher, mas basicamente seriam colocar outras caixinhas aqui indicando os passos, né, adicionais que você precisa para a execução do seu processo até o final. Existe essa caixinha aqui também, que é a caixinha de subprocesso, que você pode colocar caso você tenha aí um subprocesso que indique essa atividade, né? Decorar prato. Então vamos supor que tem todo um ritual ali para decorar o prato. Então, ao invés de eu pegar e mapear aqui, o mesmo ritual para qualquer prato, eu crio um subprocesso que eu coloco ali os passos do decoração do prato. E aí eu posso ter também um subprocesso de preparar a mesa. Então tem todo um ritual, mas ele se repete independente do prato que o cliente escolheu. Eu vou ter ali uma decoração mínima, um preparo mínimo da mesa, supondo que isso seja um restaurante X. E eu poderia colocar aqui também uma raia para quem vai fazer isso, né? Garçom. Então, o garçom que vai fazer essas atividades de preparar a mesa. E aqui pode ser que vai ser o assistente que vai decorar o prato. Então, começou com um ovo sendo frito em casa por uma criança, agora já virou um restaurante. Mas você pode ter aí as áreas diferentes, ou as pessoas diferentes, nesse caso são pessoas diferentes, mas cada um com a responsabilidade por algum passo no processo, tá? Então, esse é o mínimo que você precisa para saber mapear um processo. Tem várias outras funcionalidades aqui, tem várias outras condições, etc e tal, mas normalmente você vai utilizar realmente esses básicos aqui de início, fim, as atividades e as decisões. Aqui também você pode marcar qual que é o padrão, tá? Então, normalmente a clara vai ficar branca já direto. Então, você pode colocar aqui, ó, o padrão é esse daqui. E ele já vai colocar esse tracinho sobre a linha aqui, indicando que esse é o caminho padrão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O padrão é esse daqui. E algumas pessoas preferem essa caixinha que ela pode ser ilustrada de duas formas. Ela pode ser ilustrada assim, sem nada, ou com esse marcador que é um xizinho, tá? Que indica que ou vai para um caminho ou vai para o outro. Vai chegar aqui, desce aqui, ou é esse lado ou é esse lado. Nesse daqui que tem um maisinho, significa que ele vai ou está juntando dois pontos ou está saindo de um e fazendo alguma coisa em paralelo. O xizinho é ou um ou outro, maisinho pode ser, ou pode ser não, será os dois caminhos ali a seguir. Tá juntando dois ou tá saindo em dois. Dúvidas ainda? Não conseguiu mapear o processo? Tá complicado? Entre em contato com a gente aqui da equipe de processo, a gente ajuda nesse mapeamento, tá? Mas aqui você tem bem o passo a passo do que você vai precisar para mapear um processo, os conceitos básicos para o mapeamento de um processo. Obrigado, até mais.